E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de supernó, que na verdade é uma extensão do método lá das tensões de nó que a gente já viu na outra aula. O que vai ser resolver esse nosso circuito aí? Olha só, vamos ver como é que funciona isso aí. A gente tem aqui um circuito que desse lado aqui ele vai ter resistores, vai ter fontes, pode ter fontes de corrente, a mesma coisa desse outro lado aqui. O que acontece? Imagina que ligando esses dois lados aqui, a gente tem essa fonte de tensão aqui, e que aqui a gente tem um nó, que a gente vai chamar de I, e uma equação para esse nó B aqui. Mas o que ia acontecer? Ia ter uma corrente passando, né? O que a gente sabe? Imagina se a gente bota um multímetro que está medindo essa nossa fonte aqui. Vamos supor que ela tem um VA menos VB. Isso vai ser igual ao nosso V ali, esse circuito. Com o método desse supernó aí, a gente vai conseguir botar essa equação aqui direto lá no nosso conjunto de equações para resolver esse sistema. Vamos fazer um exemplo literal, então, de duas maneiras. Primeiro a gente vai aplicar o método das tensões de nó, e depois a gente vai aplicar o mesmo método, só que usando esse conceito novo aí de supernó. Vamos dar uma analisada nesse nosso circuito aqui, composto por uma fonte de tensão, 3 resistores R1, R2 e R3, o nosso sistema de equações, então, de acordo com aquele método lá das tensões de nó. Vamos chamar esse nó aqui de nó A e esse nó aqui de nó B. Para a gente montar as equações, a gente tem que lembrar lá como é que funciona o método. Imagina que aqui a gente tem a massa do nosso circuito, ou seja, a tensão em qualquer ponto aqui, nessa parte de baixo, é zero. O que acontece? Vamos definir essas correntes aqui sempre saindo do nó, que nem a gente aprendeu lá quando a gente viu o método para a direita aqui. Vamos montar então a equação desse nó A aqui. O que a gente tem ali? Primeiro, essa corrente aqui vai ser o quê? VA menos a tensão V1 da fonte sobre o resistor R1. Essa outra corrente aqui saindo do nó A vai ser VA menos a tensão da massa, que é zero, ou seja, VA. Ix aqui ela é desconhecida, então a gente vai deixar ela indicada como Ix. Como ela está saindo do nó, ela é positiva. Então vamos botar aqui mais Ix. Isso aí tem que ser zero pela lei de Kirchhoff dos nós lá. Agora vamos dar uma olhadinha nesse nó B aqui. A gente tem essa corrente I1 entrando. Vamos definir essa outra corrente aqui saindo. E aqui a gente tem aquela mesma Ix entrando no nó B lá. Vamos criar então uma equação para esse nó B aqui. Como é que vai ficar? A gente tem esse I1 aqui entrando no nó, portanto ele vai ser negativo, menos I1. Essa corrente aqui vai ser VB menos V da massa, que é zero, sobre R3, ou seja, VB sobre R3, positivo. E aqui, o que acontece aqui? A gente criou duas equações, então, para duas incógnitas, que seriam as conhecidas. O que a gente vai fazer, então? A gente vai definir que essa equação duas incógnitas, VA e VB, mas só uma equação. Então a gente vai ter que, de qualquer forma, utilizar aquela relação lá entre VA e VB que a gente definiu antes. Imagina que tu está medindo aqui, ó, VA menos VB. Isso tem que ser igual à tensão nessa fonte aqui, porque tu está medindo nos terminais de uma fonte. Então vamos adicionar essa equação aqui, VA menos VB igual a Vx. Agora sim, a gente chegou então em duas equações, ó. Essa aqui que tem VA e VB e essa aqui que tem VA e VB, supondo que Vx, I1 e V1 são todas parâmetros conhecidos aí do nosso circuito. Se a gente tem duas equações a duas incógnitas, então a gente resolveu o circuito aí. A gente ia encontrar quanto era VA, quanto era VB e podia calcular qualquer uma das correntes, qualquer uma das tensões nesse nosso circuito. Vamos então estender esse método e usar agora o conceito do supernó nesse mesmo exemplo. Olha aqui, tá aí nosso circuito de novo, mesma coisa. A fonte V1, os resistores, a fonte de corrente e a nossa tensão Vx ali. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer que nesse nó nós temos uma tensão VA e nesse nó aqui uma tensão VB, que é igual ao quê? Vamos lembrar daquela equação lá, VA menos VB igual a Vx. Então, VB é VA menos Vx. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa fonte aqui e a gente pode fingir agora que ela não existe.
e a gente passa para esse circuito aqui, ó. E aqui vai estar então o que a gente chama de supernó. Vamos montar agora as mesmas equações de antes e tu vai ver que vai acabar dando o mesmo resultado. Se esse aqui é o nosso nó A, vamos montar a equação para esse nó aí. O que a gente tem? VA sobre VA menos V1 ali, que é essa corrente aqui, sobre o R1, mais VA sobre R2. Agora, a gente vai continuar montando a mesma equação, só que levando em conta que esse nó aqui é igual a VB, e aqui tem a corrente I1 que é conhecida, então a gente só indica menos I1 ali, igual a zero. Agora, a gente pode comparar essa equação com aquelas outras duas que a gente chegou lá, ó. Olha essa aqui. A gente chegou nessas duas equações aqui antes. O que acontece? Se a gente pegar esse VA aqui e isolar, a gente vai ter VA igual a Vx menos VB. Se a gente substituir esse VB aqui, ó, por Vx menos... Se a gente substituir o VB aqui por Vx menos VA, o que acontece? A gente fica com VA menos V1 sobre R1, VA sobre R2 menos I1 e VA menos Vx sobre R3, isso igual a zero. E olha só, se tu olhar aqui, tu vai perceber que essa é exatamente a equação que a gente chegou aqui. O que aconteceu? A gente chegou em uma equação direto a uma incógnita, que é muito mais fácil de resolver. Se tu resolver essa equação, tu vai achar um valor para o VA aqui, e daí tu vai saber o VB por causa daquela nossa relação lá, VB igual a VA menos Vx. Assim, tu vai ter então as duas tensões aqui nos dois nós que tu quer saber, e daí tu pode calcular as correntes aí presentes no teu circuito. Então tu percebe que na verdade esse método do supernó, na verdade ele é um atalho para resolver o circuito, só que muitas vezes esses atalhos são úteis porque a gente tem um circuito muito grande e quanto menos equações tu fizer, bem mais rápido vai ser de tu resolver. Isso aí pode ser um problema aí, se tu tiver algum tempo limite para tu resolver uma questão aí, esses atalhos aí vão ser bem úteis e tu vai cortar alguns passos aí da tua resolução. Era isso aí então, até a próxima.